A Sustentamente, ela nasceu de uma dor, né? Eu fui diagnosticada com um burnout e aí eu não dei bola. Eu ignorei o burnout. Só que a pandemia, ela mudou o nosso estilo de vida por um período grande. E aí eu fui me reconfortando ali. E eu fui melhorando. Fui tratar com terapia, logicamente, né? Fui diagnosticada, mas o meu terapeuta falou: não tenho dúvida, se você quiser o diagnóstico, você tem que ir num psiquiatra. Eu falei: imagina que eu vou no psiquiatra. O que eu vou fazer no psiquiatra? Nem remédio eu gosto de tomar. Se eu for lá, ele vai me dar remédio. Eu não vou tomar. A Alma do Negócio está começando e hoje eu converso com a Andressa Estival, que atuou por 23 anos na área financeira. A sua última experiência foi no Banco BTG Pactual e foi através de uma dor pessoal que a Andressa começou a sua transição de carreira e trocou a área financeira por performance corporativa. Você tem uma visão mais ampla do que é mimimi? Porque ou você pode contratar um colaborador que já esteja com burnout, ou você pode perder um colaborador por conta do burnout. Qual é o percentual hoje? Você sabe? Tipo, é 50-50? É 50 empresas, 50 colaborador para estar atento a isso? Eu, no meu geral, assim, eu sempre performei bem. Mês ou outro, você não performa, mas assim, isso também vai te trazendo para uma depressão. Andressa, estou muito honrada em receber você. A gente conversou um pouco no offline e vi assim, ó, que tem muito papo para a gente explorar aqui, né? A gente bater Tem. aqui. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço o convite e me sinto honrada. Que bom. Vai ser um bate-papo e tanto. E Vai. assim, quero muito que as pessoas te conheçam. Quem é a Andressa? Da onde você nasceu por aqui mesmo? Como foi a tua história na sua infância? Me conta um pouco de Sim. você. Sou nascida em Curitiba, criada na colônia de Santa Felicidade, colônia italiana. Criticava muito minha família de jeitos, costumes, ainda mais quando eu comecei a sair, né, trabalhar, e aí você sai pro mundo, né? Então eu criticava muitos costumes, comentei isso com você já. Alguns costumes que não tem jeito, aí é da família mesmo e a gente vai ponderando, né? Mas os lugares que a gente percorre vão construindo a gente como pessoa, como profissional, e aí acho que a gente tem que buscar cada vez mais evolução e Aham. sem perder as raízes, né? Acho que é Sim, isso. eu acho o máximo, porque nas nossas conversas você trouxe um ponto muito curioso. Você sentiu uma certa resistência em liderar pessoas. E hoje você está colocando, apresentando ao mundo a Sustentamente, que nada mais é do que uma empresa de performance corporativa. Já quero saber desde o início como foi essa virada, essa transição, o que te levou a Sustentamente? Então, a Sustentamente, ela nasceu de uma dor, né? Eu fui diagnosticada com um burnout, mas foi em 2020. Então, pandemia, tudo diferente para todo mundo, né? E aí eu não dei bola. Eu ignorei o burnout. Eu não fui ver o que que era, não fui ver o que ele causava, eu não fui Mas o que você atrás. sentia? Peraí, vamos explorar um pouquinho aqui. O que Um que foi? esgotamento, esgotada, cansada, um esgotamento mental muito forte, assim. Só que a pandemia, ela mudou o nosso estilo de vida por um período grande. E aí eu fui me reconfortando ali. E eu fui melhorando. Fui tratar com terapia, logicamente, né? Fui diagnosticada, mas o meu terapeuta falou: não tenho dúvida, se você quiser o diagnóstico, você tem que ir num psiquiatra. Eu falei: imagina que eu vou no psiquiatra. O que eu vou fazer no psiquiatra? Aham. Nem remédio eu gosto de tomar. Se eu for lá, ele vai me dar remédio. Eu não vou tomar. E daí ele disse: então vamos tratar sem remédio, que com a terapia vai dar certo. Só que se você continua em ambientes que te causam aquilo, porque você pode. O burnout, ele tem uma parte que é nossa, que é do estilo de vida que você leva, e tem a parte corporativa, a parte que a empresa precisa fazer, Aham. né? É uma junção dessas duas coisas. Ele muito vem do ambiente tóxico, sim, tá? Então, em 2020, eu tinha saído de uma instituição e mudado para outra recente. Eu já vim doente, né? E Ainda na você não área se percebe financeira, né? na Nós área estamos falando. financeira. Aham. Isso. Eu fiquei até o ano passado no mercado financeiro, até 2025. Aham. E eu sempre amei o que eu fazia. Eu sempre amei, eu nunca tive dúvida alguma do que eu queria fazer. Entende? Eu comecei com 17 anos.
Nossa, super jovem. E assim, sempre amei me relacionar com pessoas. Você comentou, né, que eu disse pra você que eu não queria liderar, não me Uhum. sentia confortável. Porque eu pensava, como que eu vou? Eu já tenho que gerir a mim mesma, como que eu vou produzir, bater as minhas metas. Imagina como que eu vou lidar com as pessoas, fazer as pessoas baterem meta. Eu não me via fazendo isso. Quais foram os principais sinais ali, né? Vamos voltar naquele momento de 2020, quando você foi Diagnosticada. diagnosticada com burnout. Você lembra o que tinha ali, que esses primeiros sinais começaram a aparecer, que você já conseguiu identificar que alguma coisa estava errada? Sim. Bom, a instituição que eu vim, que daí eu fui diagnosticada, não posso, não devo falar da instituição que eu cheguei, porque eu cheguei já com burnout, né? Eu tinha acabado de entrar. Então, a instituição que eu vim era uma instituição que eu tinha migrado por conta de uma compra de uma outra instituição. Então, uma Tá. instituição comprou a Uhum. instituição que eu estava. Uhum. Eu migrei. E o modelo de trabalho, ele mudou drasticamente. Então, você tem que entregar os tangíveis, você tem que continuar fazendo as consultorias, mas você tem que atender os clientes nessa migração, nessa mudança. E o que os meus valores nunca me permitiram foram eu ter uma queda na qualidade do meu atendimento. Uhum. Só que aquilo vai te exigindo cada vez mais, porque o que aconteceu nessa migração, que é um ponto principal, é que eles uniram duas carteiras. Então, na instituição anterior que eu estava, essas duas carteiras eu atendia e mais um outro colega de trabalho. E aí, quando eu migrei, o menino tinha saído e eu fiquei com essas duas carteiras. Então, o modelo de trabalho daquela instituição que ele exigia, que não é um modelo ruim, mas para a carteira do tamanho que eu estava, Aham. ele era um modelo que não funcionava para Tá. aquele modelo de carteira e não foi adaptado. Não Uhum. tinha como ser adaptado, uma instituição muito grande. Ela adaptava poucas coisas ali de uma carteira para outra, E mas como o é que você número de clientes foi identifica? grande. E como que você, no teu dia a dia, assim, conseguia identificar esse esgotamento? Tipo, quando você chegava em casa ou quando você ia sair para o trabalho, em que momento esses sinais foram aparecendo para você? Sim, e é muito interessante porque mesmo gostando muito, você se vê Sim. esgotada, Uhum. só que você não quer aceitar. Uhum. Então eu só consegui ver isso depois, sabe? Naquele momento eu não consegui perceber. Eu me percebi realmente muito exausta, muito cansada. Passava o dia todo falando ali com N assuntos, né? São múltiplos assuntos de uma conta corrente de um cliente, fazer consultoria, né, de planejamento financeiro e sucessório. São muitas informações a serem compiladas, você tem que ouvir o cliente, registrar no sistema. Muita Então, muita responsabilidade. responsabilidade. Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que dão mais importância para o dinheiro do que para as pessoas. Aham. Então, você tem que entender o quanto aquilo é muito importante para aquele cliente e entender o tempo dele para isso. São muitos detalhes, sabe? Uhum. Mas, assim, sempre gostei. Eu acho que foi isso também que me levou a não olhar para o que eu estava sentindo. Pois Porque eu é. não me permitia pensar que aquilo não estava fazendo sentido para mim. O que Entende? que você tinha medo de olhar, na verdade? Eu acho que é um pouco de tudo. O primeiro ponto. Primeiro ponto é a responsabilidade financeira, né? Eu tenho Sim. uma filha hoje ela tem 15 anos, ela tinha 9. E Aham. aí são responsabilidades com colégio, com casa, né? E essas responsabilidades eram grandes. E aí, assim, você fala, não tem opção, eu preciso trabalhar. Uhum. Uhum. Basicamente é isso, tá? Outro ponto, sempre amei me relacionar, atender pessoas, clientes, ouvir histórias. Atendia pessoas físicas, daí muitos deles empresários, eu sabia coisas da empresa, eles me contavam muitas dessas coisas, que hoje, até essa experiência, eu trago para sustentamente, né? Uhum. Para trabalhar a performance de forma sustentável dentro das empresas. Que você. Nós vamos chegar lá. Eu não quero atropelar as coisas, porque acho que tem um caminho a ser percorrido aqui, ainda dentro da tua experiência na área financeira, né? Se você levar a gente lá para aquele momento, para aquela situação, para aquela dor que você
estava passando, mas não era consciente. Não. É assim que eu estou entendendo, né? Não era consciente. Você sabia que tinha algo que não estava legal, talvez uma falta de identificação com o trabalho em si, não com a carreira, mas talvez com a instituição, Com com o aquele trabalho. momento. Sim. Como foi, né, a descoberta disso tudo? Eu até vou complementar que eu não falei. Sabe aquela coisa do domingo à noite? Ah, De aquele você não. desespero Aquele desespero de que amanhã você tem que trabalhar e não é que eu não me sentia bem no lugar onde eu estava. Até a Aham, minha gestora, ela migrou comigo. Então, assim, foi maravilhoso para mim. Não posso nem reclamar. Então, isso não mudou, porque muitas vezes tem essa questão de impacto. Outros colegas tiveram esse impacto de gestão. sei. Sim, foi bem difícil. E no meu caso era mais o chegar na sexta assim e falar, graças a Deus, não aguento mais. Então E a no gente tem domingo à aqui um noite, indicador, né, de é, que do do esgotamento, esgotamento, que né? alguma coisa não está no caminho certo. Sim, sim. E assim, o ambiente ele acaba se tornando tóxico por conta da dinâmica que é colocado naquele trabalho ali do dia a dia pela necessidade. Só que quando existe uma necessidade de você ter uma força-tarefa, de mais horas de trabalho e tudo mais, precisa ter começo, meio e fim. Tá. Esse é o ponto que eu, inclusive, fui trabalhando e entendendo os motivos pelos quais me levaram a ficar assim. Não tinha fim, só teve o começo e o meio. Não Aham, tinha uma data para acabar, assim, porque não mudaram minha carteira, não readequaram a quantidade de clientes, eu fiquei com mais clientes, a minha carteira era maior, né? uhum, E cada um tinha que atender os seus, por mais que tivesse assistentes, tudo, você via todos muito cheios de tarefas. sei, Todos, sei. assim, Sobrecarregados. colegas ajudando a atender e tudo mais, mas sobrecarregado, essa é a Uhum. palavra. E como que foi, a partir do momento que você, então, recebeu esse diagnóstico, se foi algo que virou uma chave a partir dali, de responsabilidade consigo, né? De dizer, poxa, eu preciso tomar um caminho diferente. E como você percorreu esse caminho? Como é que foi desde o início até o fim da tua transição? Então, eu não virei a chave. Eu realmente ignorei esse diagnóstico. Eu continuei como se nada Por tivesse quanto acontecido. tempo? Só que daí eu tinha mudado de instituição, eu achei que meu problema tinha resolvido. Tá. Esse que é o problema, as pessoas mudam de trabalho, Aham. mas a função continua. O que aconteceu? Eu tive esse tempo onde eu estava nessa outra instituição, aí que eu tinha saído daquela anterior, onde eu estava bem sobrecarregada, eu tinha ido para essa instituição que já tinha me convidado algumas vezes para ir. E foi muito bom, porque foi época de pandemia, então a gente não ficou com eu não tinha mais aquele volume de clientes, eu fui para montar uma carteira. É desafiador, é muito desafiador para você convidar cliente um por um para levar o seu dinheiro para lá, o seu investimento, né, fazer a consultoria tudo de novo. Por outro lado, é gratificante porque você vê as pessoas reconhecendo o teu trabalho, aquele relacionamento que você tinha por anos ali de uma outra instituição, que eu tinha 11 anos nessa outra instituição, é muito gratificante. Então, deu um tempo assim, sabe? Ele deu uma acalmada. Uhum. E depois de 2 anos e meio que eu estava nessa instituição, eu fui convidada para ir para o BTG Pactual. Tá. Uhum. Quando eu fui para o BTG, eu também fui convidada para montar a carteira. E aí, a taxa de juros tinha subido, qualquer investimento ali baseado em Selic, CDI, você ganhava super bem ali 1% ao mês, que o cliente é ancorado, né, no 1% ao mês. Não sei se você tem Uhum. Uhum. essa referência Sim. também, mas em qualquer instituição o cliente estava ganhando isso, assim, um investimento de baixo risco. Então, ficou mais desafiador por conta disso, mas ainda assim eu tive muitos clientes que foram, eu tive clientes que não foram para a instituição anterior que eu estava e acabaram vindo para o BTG comigo, então também me senti super apreciada assim pelos clientes. Mas tiveram algumas situações que foram ficando mais desafiadoras pelo modelo de trabalho da instituição. Tá. Mas quando foi que eu me percebi que é essa a tua pergunta? Eu me percebi porque eu precisei tirar uma outra certificação internacional e eu voltei a estudar depois de um tempo. Depois de 2018, 2019, que eu tinha tentado a última certificação, que eu tinha feito a última prova.
E daí nós já estávamos em 2022. E sem conhecimento, assim, do que eu tenho hoje, né, sobre o cérebro, o funcionamento dele, Uhum. como ele funciona, que a gente não deve deixar nunca, né, de buscar evolução, conhecimento, estudar, Praticar, né? praticar, eu tinha parado. Uhum. Aí vieram as dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o ponto de virada de chave que eu percebi que eu precisava olhar para mim. A primeira prova que eu fiz, eu, eu fui melhor do que a segunda. E a segunda foi melhor do que a terceira. Opa, desculpa. E a segunda foi melhor do que a terceira. Então, quer dizer, como que você está estudando mais e você está desempenhando menos? Aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Comecei a perceber o meu sistema cognitivo de raciocínio comprometido. Minha mente sempre foi maravilhosa, agradeço a Deus por isso. Mas eu me vi com a mente comprometida, a parte de raciocínio, do cognitivo, esquecimento das coisas de Tá. forma recorrente. Aham. E eu estudava e eu não conseguia gravar aquilo. E eu falava, não, peraí, tem muitas coisas nessa certificação que elas são diferentes do dia a dia ali, mas são coisas técnicas ali que, para mim, teoricamente, não teria que ser difícil. Uhum. É uma certificação difícil de tirar, tá? E às vezes a gente também menospreza, né? Não dá aquele devido valor, aquela devida atenção ali para fazer a certificação, mas eu já sabia que era uma certificação difícil. Chama CFP. Só que aí foi quando eu me vi em desespero mesmo, porque eu comecei a ver o meu sistema cognitivo comprometido, como te Uhum. falei, Uhum. e aquilo foi me dando pânico. E eu fiquei com pânico da prova, para você ter uma ideia. Eu cheguei a fazer ela modular, e daí ficava faltando duas questões, uma questão. Daí eu falava, não, peraí, gente. São- Nesses módulos são coisas que eu apliquei durante uma vida. E aí eu entrei em pânico. E eu falei, bom, eu tenho isso, eu estou com isso, o Uhum. que é que eu vou fazer com isso? Eu trouxe para o consciente, Aham. porque até aquele momento eu não queria trazer. Eu percebi que eu não queria trazer. Eu não queria olhar para mim, eu não queria saber o que estava acontecendo comigo. Mas é o que a gente fala, né? Tem uma frase que o pessoal fala: se você não para, o corpo te para. Então Aham. aconteceu isso Sim. comigo. Você já tinha um pezinho assim nesse autoconhecimento, em trabalhar um pouco mais a questão da consciência? Eu vinha trabalhando em terapia desde 2020, quando eu tive esse diagnóstico. Ele falou: vamos tratar com terapia sem remédio. Tá. Então você já Ok. estava tipo iniciando, já estava com um pezinho lá. Já estava, já em 2022 eu já tinha 2 anos de terapia, Sim. né? Mas assim, a gente tem os problemas pessoais também. E quando você vai tratar numa terapia, você trata aquilo que está doendo mais. Então Aham. você É. trata as dores, porque muitas delas, né, depois tratando, trazendo para o autoconhecimento ali, muitas daquelas dores são dores que você traz de infância, de dentro de casa, das questões familiares, né, os porquês. Então é um processo que leva um tempo, mas assim, antes disso eu nunca me vi fazendo terapia. Eu achava que não era todo mundo que precisava de terapia. Você acha que é um pouco da área financeira, que é mais técnico, tem pouco desse tato, né? Pode ser, mas eu vejo que as pessoas buscam bem mais hoje. As É. pessoas chegam, só que elas precisam chegar no limite para buscar. Aham. Senão elas não têm tempo, entendeu? É Entendi. sempre o trabalho. E Aham. por mais, assim, até nem comentei, por mais que nessa instituição que eu trabalhei, que foi onde eu me identifiquei doente, eles tinham o horário ali que você tinha que bater o ponto e não podia fazer hora extra e tal. Então, isso ela é uma solução, mas ele é um problema também. Se você tem muitas atividades a serem desenvolvidas, você começa a se sentir incapaz, porque você, dentro do horário, você não consegue fazer, cumprir. Então, voltando para o que você me perguntou, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a buscar mais o autoconhecimento e me permitir entender o que acontecia comigo, os porquês de algumas atitudes. Eu Uhum. fazia terapia de Nossa, aí você entra naquele cognitivo-comportamental. E quem eu daí um sou, o par. que eu estou fazendo aqui. Exatamente. E o burnout, ele faz você se perder de si também. Você se perde como, Interessante. você perde suas referências. Ele te gera afastamento social. Você quer ficar mais. Eu sempre fui muito sociável.
Sempre tive muitos amigos, sempre quis sair, sempre quis fazer as coisas, sempre quis encontrar os amigos, sempre recebi pessoas em casa. Me vi querendo me isolar depois de uma pandemia. Então, assim, as pessoas depois de uma pandemia, elas queriam se socializar. Eu queria me isolar. Então, você tem que olhar. Se você Uhum. não olhar, de novo, aí não tem limite, né? Uhum. Já tem estudos, eu não tenho essa referência ainda, mas foi a referência que o meu terapeuta me deu, que já tem estudos que o burnout ele pode ter casos irreversíveis. E ele está começando a entrar como um ponto agora até de que pode trazer aposentadoria, em níveis mais graves, Olha assim. só. Eu vi algumas matérias sobre isso. Eu não sei se já está implementado ou se ainda está em vias de, né? Enfim, está sendo estudado. Mas ele é algo que ele gera depressão, né? O isolamento ele já te traz isso. E aí, quanto mais em casa você quer ficar, mais em casa você... Quanto mais em Aham. casa você fica, mais em casa você Você quer quer ficar. ficar? Uhum. E nessa, eu senti uma sede muito grande de buscar por autoconhecimento. Mas isso intensificou com a minha saída do BTG. Porque antes, quando você está lá envolvido naquele meio, você sempre, como tem muitas informações, muitos e-mails, muitas informações, você tem que ler sobre mercado o tempo todo, você tem que estar meio que sabendo de tudo que seu cliente te demanda para saber alguma coisa e você não sabe, fica feio, fica chato. Então é um desespero por você consumir muitos conteúdos. Isso enche tua mente também. Uhum. Isso também te deixa muito cansado mentalmente. Uhum. E nessa, você acha que você não tem tempo para as outras coisas. Aí você não se prioriza. Fica sempre para depois. Sempre para depois. Então, nesse momento, eu senti necessidade de buscar mais o autoconhecimento, mas foi um momento que eu já estava para sair. Eu fiquei com presenteísmo e eu não sabia. Eu fui entender depois, Uhum. né? Vamos comentar o que é o presenteísmo, né? Para quem não sabe. O presenteísmo, ele é quando a pessoa tá ali, mas ela tá de corpo presente. Ela tá tentando, ela tenta, mas tá só corpo presente ali. É. Você não consegue render, você deixa de render aquilo que você podia produzir. Você deixa de produzir. Você acha que a empresa notou isso? Não. Não. Por isso virou um propósito para mim. Hum. Porque a empresa não notou e eu nunca tirei, eu não, assim, existem os índices, não sei se posso comentar sobre isso, né, do Sim, burnout. sim. Então, os índices são assim, de 2020 a 2025, um aumento de afastamento por saúde mental de 576%. Nos últimos 10 anos, mais de 1000% de afastamentos. Eu não estou em nenhum desses índices. Eu não peguei um atestado, eu não me afastei e a empresa não percebeu, né? E o meu propósito veio disso porque não é que a empresa tem uma maldade de não querer ver. Até sim, deve ter algumas que passam por cima mesmo e que não querem produtividade a qualquer custo, e tem muitas dessas no mercado, né? Que vão precisar se adequar, porque agora tem a NR1 que Sim. virou, foi reformada para incluir os riscos psicossociais. Sim. Mas antes disso já virou um propósito para mim, eu nem sabia que tinha acontecido, né? E junto com a saída também do BTG, e essa saída ela foi uma saída que eu já estava consciente que ia acontecer, porque o banco mudou algumas métricas ali, de modelos, de perfis, de clientes, e eu já sabia que a minha carteira não ia se adequar. E como eu já não tinha mais aquela força que eu Uhum. sempre tive, eu sabia que eu já não estava rendendo ali, eu já sabia que ia acontecer. Ele teve algumas levas, né, de pessoas de demissões e eu entrei numa delas, eu já estava esperando. Não lembro o que que eu ia falar, gente, Deixa eu aproveitar desculpa. até já entrar nisso, mas a gente pode até engatar já numa próxima pergunta. Você está há um ano, então, focada na Sustentamente, no seu propósito, né? Já deu tempo de você ter um entendimento de que o que a empresa poderia ter feito de diferente? Se tivessem feito assim, não teria chego, né, nesse extremo. E olhando para o futuro agora, né? Porque você está com uma missão frente às empresas Sim, agora de
levar essa consciência. Mas assim, eu acho que a gente vai um pouquinho mais além, que é unir as duas áreas. Isso. Entre ali a diretoria, founder, tudo, mas também com o colaborador. Você tem um propósito, uma proposta, na verdade, de ouvir esse colaborador, identificar exatamente onde está esse problema e levar para essa diretoria, né? Sim. Mas hoje, olhando, você está fora, já está com um novo projeto, mas olhando, né, assim, na arquibancada ali dessa situação toda, desse episódio da tua história, chega para você, tipo, uns flashes, tipo, puxa, se naquele dia tivessem feito diferente, tivessem feito assim, assado, o que seria isso? Sim. Apesar de eu nunca quis ser gestora, eu tive gestores. Tive muitos gestores. Então, inevitavelmente, você acaba comparando as pessoas, né? Os profissionais ali. Sim. E sim, um dos fatores, inclusive, é a falta do apoio ali, mas o modelo da instituição como um todo, né? Eu acho Uhum. que ele influencia muito também a cultura, a liderança, Sim, né? sim. Porque a cultura, ela não é o que é escrita na parede, ela é o que é vivida pelas pessoas. Quem faz a cultura da empresa são as pessoas. E você entra numa empresa e aí você vê um negócio escrito na parede. E quando você repara na vivência, aquilo não é coerente, você já vê que tem um problema ali. Tá ali, instalado. Uhum. Mas quem está lá dentro dificilmente consegue enxergar. Uhum. A ótica de quem vem de fora, ela é uma ótica diferente, são pontos de vistas diferentes. Eu te comentei que eu atuei com muito pessoa física de alta renda desde 2009, e desses muitos eram empresários. Então eles Uhum. me comentavam as dores deles dentro das empresas. Se trabalha com pessoas, são pessoas. Não existe como separar a pessoa do profissional. Antigamente se ouvia ali, os teus problemas pessoais você é da porta para fora, você deixa para fora. Você não Não consegue. Você é um existe. ser humano É. mesmo. Você não Uhum. consegue se separar. Então, sim, as empresas têm essa questão da consciência. Eu acho que até um compromisso social acaba virando um Aham. compromisso social qual a empresa precisa assumir aí de trabalho. Mas você tinha me feito uma outra pergunta e eu acho que eu fugi dela, que era da questão do. Antes da, antes dessa última aqui, agora? Não, nessa última. Não sei se Não, eu eu tô respondendo perguntei, ela. sim, aham, eu perguntei o que que você identificou agora, né? Não Sim, estando sim, a mais. falta de apoio mesmo, acho que é o que transmite mais, assim. A concorrência interna, isso é muito complicado. Dentro de instituição financeira, onde você tem. Cada um tem a sua carteira, tá? Aí você tem os teus prospects também. Aí você vai lá, cadastra no sistema. Quando você vê outras pessoas trabalhando, prospect, não faz sentido aquele cadastro. Tá, aham. Então, aí são coisas, aí detalhes mais do dia a dia que vai pegando ali, enfim. Foi um banco maravilhoso que eu trabalhei, que, assim, dá orgulho trabalhar lá. Sim, É uma instituição financeira muito boa, para o cliente principalmente. Mas eles têm um modelo de trabalho diferente dos quais eu já tinha trabalhado, já estava habituada. você não se identificou Eu não me mais. identifiquei. Aham. Isso, acho que E, os meus valores acabaram não batendo mais e eu ali, acho né? isso, Andressa, um tanto quanto bonito, para te falar bem a verdade. Quando você se percebe, você não é obrigada a estar lá, Não. você não é E é obrigada a parte do aceitar. autoconhecimento, Exato. né? Eu acho que é o Eu acho início que quando já. você chega nesse lugar de não estou de acordo, não tem a ver comigo, ou que não existe mais essa conexão entre o colaborador e a empresa, a coisa Tá mais tudo bem, né? responsável e adulta a se fazer é ou se retirar, né, no caso, ou, né, enfim, tentar mudar a área que você está. A gente consegue trabalhar assim, consegue adaptar aqui. É, e eu vejo que hoje em dia a gente está com mais abertura para ter essa consciência e às vezes, né, colocar uma opinião, Tá caminhando percorrer para um isso. caminho Tá. para que você se sinta conectado com a empresa. Também vejo um lado negativo disso.
que as pessoas acham que estão largando tudo para viver do seu propósito. Ah, sim. Isso aqui, não, tô no banco aqui, isso que não tem nada a ver comigo. Então, Mas fica lá, né? vai ficar lá. Uhum. Ou não, ou ela joga tudo para o alto com todas as responsabilidades que ela tem, como um filho para criar, né, as contas da casa, para viver de propósito. Traz um pouquinho para nós de como foi essa transição real, né? Porque a Sustentamente, ela não existia ainda, ela não tinha nem como existir se você não tivesse passado por esse processo, certo? Sim, sim. Eu nunca me vi empresária, tá? Meu pai era empresário, meu avô era empresário. Era muito bonito uma época que o cliente chegava no banco, ah, tua profissão ia preencher a ficha. Sou empresário, né? Eu nunca vi bonito. Talvez pelos exemplos que eu tinha dentro de casa das dificuldades que o empreendedor passa no Brasil, Aham. né? Que são muitas. E então eu nunca tive esse sonho. Eu achava que ser CLT para mim era ótimo. Era o que servia para mim. E eu sempre procurei respeitar, assim, sabe? Às vezes serve para mim isso, para você serve ser empreendedor e tá tudo ótimo. Sim. Cada um tem que estar bem na sua escolha. Mas essa questão do viver do propósito, eu concordo com você. Aí é a falta do equilíbrio que a gente fala. Nenhum Aham. dos extremos é bom, nem muito, nem tão pouco, para tudo. E aí eu busquei, o que aconteceu, né? Eu saí do banco, o meu pai adoeceu e eu perdi ele em um mês. Então eu tive essa Nossa. perda também, esse luto, que foi difícil, porque eu já estava numa situação depressiva. Eu estava depressiva Tá. porque parece um vício. Você sair do banco. Até eu me aceitar que eu não queria mais trabalhar naquilo foi difícil para mim. Eu tive muitas demandas de entrevistas de ex-colegas de trabalho me chamando e falando, e eu falava, não quero. Olha, desculpa, eu não quero. Eu Sempre na cheguei área na financeira. área financeira. Eu cheguei a fazer 3 entrevistas, mas aí na entrevista eu olhava, eu falava assim, olha, mas não dá para mim mesmo. E eu acho que o que falta muito hoje dentro das empresas é a clareza e a transparência no momento de contratação. Eu acho que eles estão melhores nisso, mas ainda tem um espaço ali para melhora. Porque quando você vai contratar alguém, a pessoa ela vai falar dos seus conhecimentos técnicos e você vai falar da função. E muitas vezes quem está entrevistando não conta tudo. Não conta exatamente o que a pessoa vai viver lá dentro da empresa, como que vai ser, porque ela precisa suprir aquela vaga. Uhum. Então, em vez da empresa também pensar, olha, se eu suprir essa vaga com uma pessoa que eu não estou contando a verdade para ela, não estou sendo transparente ou totalmente transparente, vai acontecer uma frustração. Uhum. A maioria das vezes acontece isso. Sim. E aí a pessoa dá uma brochada, né? Uhum. Fala assim, pô, não foi isso que me falaram, né? Aconteceu numa instituição que eu trabalhei que apresentaram lá um nível de comissão altíssimo que o menino ia ganhar lá e depois que ele entrou ele falou, mas cadê? Falaram pra mim que era isso. Sei. E acontece muito no mercado financeiro isso. Sei, sei, Acho que sei. acontece em outros lugares também, mas no mercado financeiro é mais. Provavelmente, é. Então, eu acho que são esses os pontos ali, né? Acho que a gente precisa ter equilíbrio. Nessa minha busca, a primeira coisa que eu busquei foi ficar mais com a minha filha. Eu era Ah, muito olha ausente, só. ela ficava o dia inteiro no colégio, desde o primeiro aninho até o nono, ela estudou no integral. E acho que foi muito bom para ela, muito bom, mas eu não sabia aproveitar os outros momentos com ela e eu não tinha essa consciência. Eu fui ter consciência nesse momento de saída, de autoavaliação, autoanálise, de que eu não estava entregando o que eu podia entregar para ela. Entendi. Engraçado, né? A maternidade é a primeira coisa que É, vem, que bate na é. Eu consciência, sempre né? quis ser mãe. Então, assim, eu não fui mãe fora de um relacionamento, eu não fui mãe de sem escolher. Não, foi programado. Foi Foi tudo planejado. planejado. Aham. Então, ainda assim, eu não entreguei aquilo que eu achava que fazia sentido, sabe? Sei, Acho que a gente sei. sempre se cobra, né? Você também é mãe, acho que a gente Sempre. sempre acha que pode fazer mais e que não tá dando o seu melhor, mas eu acho isso muito bom. Porque assim como a gente busca conhecimento em outras áreas, a gente tem que buscar o conhecimento das relações, da vida. Exato. Principalmente dessas tão próximas, né? Não, e a gente perde muito, né, das crianças. Fica o dia inteiro no Perde. colégio, a gente perde demais É. deles. Ai, depois você fala, ai, queria tanto Que que saudade. voltasse. É. E me conta então como foi.
A gente está falando de maternidade, né? Como foi parir a Sustentamente, né? Como que veio essa ideia? Então, você mergulhou nesse autoconhecimento, mas trazendo também ali os teus momentos importantes com a tua família, com a tua filha, Sim. resgatando, olhando para si, né? E como que surge a Sustentamente nisso tudo? Então, a busca muito forte primeiro por confirmar aquilo que eu diagnosticava em mim. O que que eu fiz? Eu escrevi o que que eu fui fazendo para melhorar, as buscas que eu fui fazendo, o que fazia sentido para que eu melhorasse e o que foi fazendo sentido para mim, às vezes não faz para você, mas muitas coisas elas se combinam, que é estilo de vida. Aham, Eu precisei readequar meu estilo de vida. Sempre me alimentei bem, mas ao longo do tempo você vai meio que um pouco para lá, um pouco para cá. Hoje tem mais conhecimento também sobre alimentação, o que ela causa, né, no nosso organismo. Então, mudança, alimentação. Me aproximei mais de Deus. Eu sempre tive uma fé muito mais forte. E depois de um tempo, acho que até depois do meu divórcio, eu acabei me perdendo um pouco. É, Acho que você se perde um pouco quando você sai de uma relação de muitos anos, né? E aí você, às vezes, não tem a consciência para continuar naquela busca, sabe? Às vezes aquele é. momento você Ou não. para voltar para Para si, voltar para né? si, para voltar para si. E eu também tive uma fase que eu fiquei muito mãe mesmo, né? Que Aham. foi o início lá da maternidade até 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses que que eu amamentei a Alice. Então, é uma responsabilidade adicional isso, porque você tem que chegar em casa logo, porque o teu filho tá te esperando ali. E é Aham. só quem é mãe que sabe, Sim, né? sim. Então, você acaba ficando muito em função. Depois disso, você também quer ser a mulher de novo. E aí é aquela busca, É. né? Então, são fases que eu fui entendendo ali que eram as fases, né? E a Sustentamente ela veio depois de muita busca, que hoje a gente tem um acesso muito fácil a muitos artigos, estudos, né? Eu busquei muito na neurociência, na Ah, psicanálise, não bacana. fazendo terapias especificamente na psicanálise. Eu continuei com a minha terapia na cognitivo-comportamental, porque fazia sentido para mim. Meu terapeuta acabou virando até um mentor ali, me ajudou muito com fontes, sabe, de estudos. Então foi muito bom. E aí, alguns cursos, que uma Uhum, amiga me chamou para fazer um curso aqui até. uhum. E nesse curso eu fui destravando. Era um curso sobre cultura, liderança e confirmou muitas coisas das quais eu tinha escrito no meu material, Ah, legal. sabe? Das Uhum, coisas que acho que me levou para o burnout, tanto da minha vida pessoal quanto da profissional. uhum. E aí eu fui confirmando tudo aquilo que estava no meu material, fui ajustando, sabe, incluindo, adicionando coisas ali, estudos. Depois eu fiz um outro curso em São Paulo também sobre liderança. Legal. E agora Voltou estou para como finalizando. aluna, né? E agora Aham. estou finalizando aí também como especialista em NR1, que na verdade eu quero ser especialista em performance corporativa mesmo. Essa é a minha intenção. E foi daí que nasceu o Sustentamente. Eu falei, gente, tem que ser a performance sustentável, mas a mente tem que ser sustentável. Porque o ser humano ele precisa ter consciência que também é muito da forma com que ele recebe as coisas. Eu chorava quando eu recebia feedback. Eu chorava quando alguém ia me falar alguma coisa, eu não recebia bem. E eu não sabia por quê. Eu só Uhum. chorava, eu só não recebia bem, né? Sempre com um humor muito oscilante. Então você começa a buscar, né, de novo no autoconhecimento, e aquilo começa a se transferir para esse modelo de trabalho aí, porque virou um propósito meu conscientizar, replicar dentro das empresas, fazer esse meio de campo dentro das empresas. Você tinha até me perguntado sobre falar com os colaboradores, sim, porque muitos deles não falam para a empresa ou dentro da empresa. Alguns falam, Para e suas aí gera lideranças. fofoca, até gera fofoca, né? Porque às vezes começa a minar colegas e tal, porque se ele não tá feliz, ele começa a minar outras pessoas, então tem muito isso de fofoca. E aí eu aprendi num dos cursos, né, que isso é um fato ou é uma percepção? Então isso é importante, né? Tá. Quando alguém vem te falar alguma coisa dentro da empresa, você tem que avaliar Uhum, se é uma percepção daquela pessoa ou se é um fato, uhum. para diminuir o burburinho, Sim. né? A outra questão, né, que a gente estava falando é do colaborador
de medo da retaliação, ele não falar que ele não tá bem, ele não falar que ele não tá gostando, que ele poderia ser diferente, que às vezes não tem abertura por parte da empresa e às vezes é ele mesmo que acha, porque a nossa cabeça a gente tem muitos achismos. Se a gente não confrontar isso, Aham. a gente fica preso nisso. É, Então é muito da forma com que a gente recebe e com que a gente processa essas coisas que a nossa mente vai produzindo. exatamente. Então eu vi muito isso em mim também. O que mais você viu, né? Nessa tua transição de carreira, acredito eu que muita coisa provavelmente foi desconstruída Foi. para nascer uma nova Andressa, né? Para um novo projeto com muita responsabilidade, com uma missão, um propósito muito claro. O que você rompeu em você, né? Você comentou que, apesar de vir de uma família de empresários, nunca se imaginou sendo empresário. O que que mudou? O que que você olhou para você e falou assim: eu preciso romper com isso aqui, porque senão eu não consigo ir adiante? O principal rompimento é o dinheiro. A crença no A, dinheiro? a, a necessidade do salário fixo. Esse foi o Bingo. principal para mim, porque Uhum. eu já estava sem ele, entendeu? E eu fui negando propostas e eu falava, como que eu vou, né? Eu vou viver da minha reserva, mas assim, eu tenho muitas responsabilidades financeiras. Como que eu vou? Mas Deus é tão maravilhoso e perfeito que se você se entrega para ele, ele vai te direcionando e ele não me desamparou. Eu não fiquei apavorada em momento nenhum. Isso me emociona porque eu nunca me vi tão próxima de Deus e tão amparada por Ele. Porque com tantas responsabilidades, eu me vi amparada, mesmo não tendo suporte financeiro. Uhum. Então, foi muito bom para mim. Foi muito bom. Foi assim para tirar aquele pensamento de escassez, aquele medo de ficar sem dinheiro, sem o salário fixo, sem aquele suporte mensal, né? Tendo uma filha ali em idade escolar, demandando Sim. uma mensalidade, né? Hum. Casa. Então, a gente cria também uma vida social, um nível social também. Você tem esses custos. Então, a principal quebra para mim, que foi a fé que me ajudou, foi a financeira. Porque ser empresário, meu pai sempre dizia, tem momentos bons, momentos ruins. Uhum. Momento bom, momento ruim. E é sempre assim. Isso ficou muito na minha cabeça. Então, Uhum. acho que foi isso que mais me trouxe. Obrigada. Desculpa. Então, Foi foi o muito que significativo, foi né? significativo, foi Impactante. impactante porque o que a gente ouve dentro de casa fica muito dentro de nós e a gente acha que não fica, mas fica no inconsciente. É. E aí eu tinha medo, na verdade, no fundo, eu tinha medo de empreender. Eu nunca quis ter nada, nunca tive essa ambição de ter alguma coisa, alguma empresa, alguma loja, um negócio. Eu nunca tive essa ambição, porque para mim os benefícios de bancário eram excelentes, né? Sim, Todos, todo era mundo, bem né? atrativo também. Eles são atrativos, né? Você tem o plano, você tem o vale-refeição, você tem a Aham. alimentação, então eles te chamam muito para isso. E eu, como estava acostumada desde os meus 17 anos, isso é uma quebra muito forte. Aham. Foi para mim muito impactante. Que Eu achei que eu ia surtar. interessante. Achei que eu ia surtar. Só que no fundo, Deus falava comigo: você está no caminho. Você é isso que você precisa. E porque eu tive muitas confirmações. Legal. Nesses cursos que eu fiz, as trocas que eu fiz com pessoas, essa busca. E o mais importante que eu falo é o propósito com o equilíbrio que a gente está Uhum. falando, é você saber aonde você está indo, por que você está indo, poder compartilhar a sua vivência e entender que isso está fazendo todo sentido, principalmente para o momento atual. Uhum. Porque o daqui para frente começa amanhã, né? A aplicar amanhã, dia 26/4, Uhum. 26/5. Deu 5. Aplicar a fiscalização, acho que das empresas, né? É. Deixa eu ver como que eu vou fazer essa pergunta para você. Você acha que
um burnout, uma doença nesse nível, né? De alta complexidade, ela pode se originar pela falta de propósito da pessoa? Pode, sem dúvida alguma. Ela pode. E as pessoas vão muito em busca, muitas vezes, e eu fui também, não só pelo que eu gostava muito, mas banco sempre pagou bem, e isso não era escondido, né? Não era Novidade, né? novidade para ninguém. O gerente de banco na cidade era muito respeitado, Sim, né? Depois sim. aquilo foi mudando porque foi aumentando. Não deixou de ser respeitado, mas acabou ficando mais comum. Mas o ganho em si era muito bom. Eu, desde pequenininha, falava que ia trabalhar em banco. Então, eu já tinha isso como propósito, cuidar das pessoas, atender pessoas. Sempre fui muito sociável. Isso não era fora o que eu queria. Mas eu não tinha o propósito dentro de mim de forma tão clara como eu tenho hoje. E se você tivesse esse propósito claro na época que você trabalhava no banco, você acha que o rumo da tua história poderia ter sido diferente? Teria com certeza. Como? Talvez eu não tivesse mudado de instituição, por exemplo. Uma delas, a última troca que eu fiz. Não Aham, porque foi ruim, porque foi uma experiência muito boa e foi o que me trouxe para Sustentamente, sim. né? E para esse propósito, ele lacrou assim esse propósito, mas por questões de mesmo não ficar buscando, porque hoje as pessoas elas acham que sempre o problema está na empresa, o problema está na empresa. Sim, ele está. Ou O tá ambiente fora, tóxico, né? mas muitas vezes vem do nosso estilo de vida, da Exato. maneira com que a gente lida com as circunstâncias, Aham, entende? Então sim. você ter, por isso que eu digo, eu me baseei em três pilares assim hoje: autoconhecimento, autogestão emocional e autoliderança. Se você não liderar você, a tua casa, você não lidera mais nada. Você não lidera a tua empresa, você não lidera o teu trabalho. A liderança ela começa dentro de casa. E eu tive essa confirmação nos cursos que eu fiz. Uhum, A liderança, ela definitivamente ela começa na tua vida, como você conduz as tuas coisas, desde você casar, comprar um imóvel, decidir ter um filho, como você vai educar esse filho, se o uhum, teu filho te obedece ou não, se a tua família tem você como referência. sim. Eu ensinei meu pai a cozinhar com 60 anos. Ai, que A minha mãe incrível. nunca imaginou que ele ia querer cozinhar, sempre foi machão, família italiana. Imagina, homem na cozinha. Não, e Que você fala absurdo. com tanto carinho, até da questão da perda ali, dá Sim, para sentir que foi foi. significativo, assim, né? Então, imagina quão incrível isso tenha sido, Sim, eu né? tive uma mudança de imóvel e nessa mudança, por conta de questões de segurança minha e da minha filha, eu decidi vender o imóvel que eu tava e comprar um outro para construir. E daí eu ia alugar. Meu pai falou: negativo, vem morar aqui comigo. Ah, E aí eu fiquei morando 3 anos com ele. Então foi um momento assim muito bom, que ele me ajudou com a minha filha também no legal. momento que eu precisei. Aham. E só que daí como ele via que a minha vida era muito corrida para eu cozinhar todo santo dia uma quantidade maior de comida ali, porque tinha eu, ele, a Alice que jantava, almoçava, né? Ele foi entendendo que eu precisava de ajuda. E aí ele dizia: "Você Ah, quer que eu já deixe cortado os temperos? Você quer que eu já E daí eu falava: "Pai, eu vou precisar de ajuda". Chegou um momento que eu falei: "Olha, eu vou uhum. precisar da sua ajuda, não sei como é que nós vamos fazer, o que que você acha?". Ele falou: "Não, eu posso adiantar. Eu corto, deixo a carne cortada, eu deixo os temperos cortados, o que que você quer que eu faça?". E nessa, ele foi pegando gosto, porque o meu pai, ele aposentou, foi empresário, né? E ele aposentou e ele foi ficando cada vez mais em casa, e você via que ele tava assim, mais depressão, assim, e tal, e a gente tenta ajudar como pode também, né? Então foi um período muito bom para mim e para Alice, e foi um período muito bom para ele, que eu tirei ele daquele marasmo, daquela Sei. rotina Fez ele se parada movimentar, dele, fiz né? ele se movimentar, por mais Que que muito legal. jovem, né? Ele Aham. é, ainda assim consegui com 60 anos fazer Sim. ele aprender a cozinhar coisas que jamais imaginava, porque ele pegava uma Nossa. marmita todo dia. Aham. Não, os exames dele mudaram muito, inclusive, até colesterol, triglicerídeos, essas Aham. coisas até mudou. Ah, Então ele se animou, ele se animou.
e se Foi uma sentir terapia útil para ali ele. para uma filha, para uma Isso, neta, né? É isso. outra história, É. né? Que é um propósito de vida também. Com Você se certeza. sentir útil para as pessoas no teu limite, lógico, que não atrapalhe a tua vida, né? Que você não deixe de você para fazer pelo outro. Mas isso sempre foi algo assim que teve muito na minha casa, a família da minha mãe é Não, assim. e até aproveitando esse gancho, né? Eu falo, trago muito isso, essa questão de ser útil, porque eu acredito sim que aquilo que a gente faz, esse propósito que a gente tanto fala, né? Essa grande missão que acho que cada um tem em si, Tem. carrega, traz, né? Da Todos onde nós quer que temos. seja, mas a gente traz algo. Por mais que a gente não saiba. Por mais que a gente não saiba, eu falo que a graça da vida é descobrir, é É. ir, sabe, tipo, descascando a cebola ali, né? É isso, a gente vai se descobrindo. Mas tem que se permitir, né? Com certeza, tem que querer. Esse é o Tem que se primeiro passo, permitir. né? E vamos fazer uma junção aqui, né? Tava comentando no off aqui com o Jeff do Socarrão sobre filhos. Você vai concordar comigo que, né, une ali o pai e a mãe, nasce uma misturinha de cada. É isso aí. Como que nasceu a Sustentamente? Você acha que pode ter sido um pouco disso também, da tua experiência na área financeira, com um pouco do que você é e do que você se desenvolveu, e nasceu algo? Que porção você traz ali de cada um que nasce algo único, né? Algo teu? Então, às vezes as pessoas, eu tinha um certo receio e eu troquei uma ideia com o Jefferson sobre isso. Ah, Eu falei, por exemplo, eu liderei por um ano ali numa migração, foi muito pouco, assim, que eu não era líder, eu era líder interina, eu não era tá. líder oficial, até porque nem queria, então não me candidatei. Ai, mas aí acabou ficando, e eu adorei. A equipe que eram colegas de Hum. trabalho foram Então maravilhosos você comigo. gostou da Eu gostei, experiência. então foi uma Aham, amostrinha ali, mas eu sabia que eu sei, ainda não estava pronta. sei. Então, um pouco da Sustentamente, logicamente que acho que uma grande parte foi o diagnóstico do burnout, como que eu fiz para melhorar, pensando na falta de apoio e suporte dentro das empresas, medo de uma retaliação, as pessoas acharem que é mimimi, as pessoas têm medo de falar. Precisa ser o processo inverso. As empresas precisam começar a diagnosticar isso, ainda que o colaborador não queira falar. Tá. Sempre tem alguma coisa por trás ali que precisa ser tratado. Ah, mas isso é problema pessoal dele. Sim, mas é um problema que vai virar seu. Porque se ele fica com presenteísmo, um colaborador com presenteísmo, ele está custando 50% a mais para você. Sim. E se ele pega atestado, se afasta, que é o modelo do burnout normal, Uhum. comum, é o caminho. Aí ele afasta, daí você tem que colocar outra pessoa no lugar ou sobrecarregar colegas. E aí você começa a ter problemas com outros colaboradores dentro da empresa. No fim, se ele volta daqui 6 meses, um ano. Tem que ver se ele vai estar pronto, porque é o momento de cada Desconectado um, também, né? desconectado, Das funções, com do que tá certeza. É o rolando. tempo de cada um. E aí ainda se entra com processo contra a tua empresa, 250% tranquilamente ali. Ele vai custar mais do que ele custava. Aham. Então, o meu trabalho ele se voltou a isso porque eu passei a entender que isso tinha um custo velado dentro das empresas, que a empresa às vezes ela não quer parar para olhar isso. Tem tanta coisa para fazer que ela não acha isso um problema. Só que isso gera problema de turnover, porque ou você pode contratar um colaborador que já esteja com burnout, ou você pode perder um colaborador por conta do burnout, sem ter participado disso de forma positiva, podendo ter ajudado e salvo um colaborador que era high performance muitas vezes, que era que tinha ótimas performances. Eu, no meu geral, assim, eu sempre performei bem. Aham. Vez ou outro, você não performa, mas assim, isso também vai te trazendo para uma depressão, porque você se frustra, você vai vendo que você tá ali e você não tá rendendo e você não tá destravando. Então, uma grande parte foi por conta do burnout. Aproveitar isso. Qual é o percentual hoje? Você sabe? Tipo, é 50-50? É 50 empresas, 50 colaborador para estar atento a isso? Para estar Não atento, só o burnout que a gente está falando aqui, mas de saúde mental como um saúde todo, mental né? de modo geral. Eu considero que é 50% de cada um. Eu acredito nisso. Uhum. Porque se eu não fizer minha parte, a empresa pode ser a maravilhosa. Pode ser a perfeita, a melhor que for.
não vai estar bom dentro de mim, não vai estar bom eu dentro da empresa. E se eu tiver muito bem a minha vida em dia, né? Ali, qualidade de vida, saúde, exercícios, bem-estar, reposição de vitamina, suplemento ali, que é o mínimo que a gente deve acompanhar, ao meu ver, boa alimentação. Se a empresa tiver um ambiente tóxico, você também chega uma hora que não é sustentável. Sim, Por sim. isso o nome da minha empresa, Sustentamente. A mente, ela precisa estar Eu sustentável. achei incrível o nome da tua empresa. Incrível. Obrigada. E outra coisa que me veio aqui para a gente não perder esse time. Você tem uma visão mais ampla do que é mimimi? Porque a gente está numa era de se falar muito disso dentro das organizações, né? Muito atestado, muito afastamento. E eu vejo que isso é uma dor real do empresário. Porque sim, tem muita falcatrua aí, tem muita gente que. Tem. Mas eu acho que ainda assim vejo como algo muito importante. O empresário ele não pode simplesmente negligenciar tudo isso e achar que é geral, certo? É, que conselho você daria? Existe um ponto que você diria assim, ó, quando o teu colaborador ele apresentar isso daqui é um ponto de alerta. Presenteísmo. Mas Você como que ele tem que ver. identifica isso no dia a Ele dia? sempre teve uma performance, começou a cair a performance. Se ele caiu um mês, é da vida. Pontual. Se tá recorrente, precisa acender O o alerta. laranja, o alerta. E aí é importante que a empresa, o que está acontecendo nas empresas, acho que eu cheguei a comentar com você. O pessoal comenta muito, né? CIPA, CIPAT, o pessoal que cuida da parte dos EPIs ali, né? De equipamentos, indústrias e tudo. Eles estão preparados muitas vezes para atender um acidente, uma pessoa que se machucou, uma pessoa que passou mal, mas eles não estão preparados para atender uma pessoa que está disfuncional. Uma pessoa que emocionalmente ela não está legal, ela não está bem. As pessoas não sabem como lidar. Então, por isso nasceu o meu propósito, porque eu teoricamente seria uma pessoa imparcial dentro da empresa. Eu sou contratada pela empresa, mas de forma a fazer o meio de campo entre a empresa e o colaborador. E aí voltamos naquela parte do ponto de vista. O dono da empresa, o C-level, o CEO, liderança, tem um ponto de vista. Colaborador tem outro ponto de vista. E eu que estou fora tenho outro. Como que você vai mediar isso? O que que eu tenho feito? Chego na empresa, faço uma reunião para entender quais são as dores. Com o colaborador ou Não com a empresa, com quem tá, vai me contratar. Eu ouço primeiro quem vai me contratar, quem me chamou. que geralmente é Um RH, tá. ou se a empresa é um pouco menor, são sócios ali. Mas se os sócios não estiverem abertos, é muito difícil. Porque vão ter pontos que eu vou ter que trabalhar com a empresa. Uhum. Por exemplo, a cultura. Se ela não estiver clara e sendo vivida, é aquele negócio, não adianta estar escrito na parede. Ah, os colaboradores não sabem, ficam perguntando toda hora, não sabem para que lado que vão. Tá faltando clareza, Aham. né? A comunicação, ela é uma chave muito importante dentro da empresa. E às vezes, é porque assim, cada um tem o seu jeito de se comunicar. E muitas vezes a gente tá com uma coisa aqui, mas a gente não verbaliza tudo que tá aqui, né? E a gente quer que a pessoa entenda metade do que a gente falou. É. Então, a comunicação, eu vi numa imersão que eu fiz, que a comunicação ela constrói muros ou pontes. Uhum. Depende da forma com que ela é feita. Mas também depende da forma com que eu recebo. Uhum. Porque se você está falando de um jeito tranquilo, você está conduzindo Construtivo. de forma construtiva e a pessoa não receber bem, você concorda comigo que a pessoa não está bem? É mais um ponto de alerta. A gente consegue, assim, quando é uma pessoa, um colaborador novo, é mais difícil identificar. Você tem que ir indo com o tempo para Uhum. entender. Tá. Mas quando o colaborador já está ali um tempo, tem muitas empresas que falam assim: ah, começou bem e agora já está assim. Mas se sentou para entender? Se É, esclareceu? As exato. pessoas têm medo de falar. Uhum. E o outro ponto, assim, as pessoas estão, e assim é geral, as pessoas precisam ser ouvidas. As empresas não costumam ouvir as pessoas, elas querem falar.
Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E até vou pegar um gancho para te falar sobre a empresa, que é um outro ponto. Eu, CLT, a vida inteira. Então, eu chegava lá, meu gestor falava, ó, preciso que faça isso, aquilo. Sempre direcionamento. Reunião de manhã com Tá, direcionamento. Eu, na minha empresa, eu tenho que fazer o direcionamento. Para que sim. lado que eu vou? Eu tenho que saber muito bem para onde eu quero ir. Então, isso é desafiador, Uhum. sabe? Até porque se isso não tá claro para você, que é o dono da ideia da empresa, Como é que vai estar claro para o cliente? para o teu colaborador, se Aham. você se confunde, tá confuso no meio do processo, todo o resto Vai estar vai confuso. junto. E aí não adianta a gente falar, ah, mas o fulano fica perguntando. E se ele tá perguntando é porque ele não entendeu. E aí, às vezes, uma coisa que eu aprendi também, devolve a pergunta. Fala, então vamos lá, o que que você entendeu? Porque aí ele vai dizer o que tá dentro da cabeça dele, que é Assim, a forma com que ele entendeu. E aí você pondera ali. Não fica muito mais fácil do que você só falar, só falar? Não. Então vamos lá. Qual é a sua percepção? O que que você entendeu que você precisa fazer sobre esse tema? aham, Como você deve tratar esse tema? Como você acha melhor? Outra pergunta que é feito dentro da empresa. Teu trabalho, você acha condizente com o horário que você tem que trabalhar, a quantidade de horas? Ah, não, mas eu fico às vezes meio cheio de coisa. O que que poderia facilitar o teu trabalho? O que que poderia mudar que facilitaria o teu trabalho? uhum, Essa é uma pergunta importante, porque às vezes ele não tem coragem de falar, ou ele já falou, a empresa às vezes nem ouviu ali numa reunião ou outra, porque tem muita coisa para passar, sim. que de novo é o ouvir. É, eu fico pensando o seguinte, que, desculpa, Imagina. é tão bonito, né? A gente falar sobre isso aqui, talvez seria, né, um cenário perfeito, um mundo ideal, né? Mas eu não sei se é isso que acontece de fato dentro das empresas e vejo, né, essa tua missão sendo aplicada aqui, né? Considerando isso, onde você acha que as empresas vão chegar nesse cenário? Vamos partir um pouquinho mais para o futuro, né? Se os próprios líderes não começarem a ter mais consciência, trabalharem mais eles mesmos, olharem um pouco mais para si, entender que é preciso se desenvolver para poder desenvolver as outras pessoas, porque eu ainda lido com muito, eu me deparo assim com muitos empresários que ainda estão colocando 100% dessa responsabilidade no colaborador. Cara, e às vezes eu fico pensando isso, sabe? Tipo a questão da cultura. É, porque ele não acompanha, ele não sabe, ele não vive, ele não veste a camisa. Mas o quanto você tá ali junto, mostrando. Quantas vezes você perguntou para ele o que que ele precisava de ajuda? Pois é, O que que você poderia fazer para ajudar ele? Porque o gestor, o líder, ele tá ali para isso. O líder, ele tá ali para liderar, para apoiar, né? Então, é importante e tem um ponto importante aí que você colocou. A gente trabalhar a liderança, que é um dos pontos que eu trabalho dentro das empresas, mas trabalhar a liderança entendendo que o líder cuida de um time. Quem cuida do líder? aham, Quem cuida do dono da empresa? aham, Ele faz um acompanhamento de terapia, ele busca autoconhecimento, ele busca, né? Porque muitas vezes eles são travados ali, você falou das gerações, e isso é um ponto muito importante. Hoje a gente tem dentro de empresas aí, muitas vezes, 4 gerações. é, E eu já ouvi muito, e eu sou uma pessoa que eu já falei isso, da geração mimimi. Você não ouviu isso? As bastante. gerações novas são geração Sim. mimimi. Mas eu estava comentando com a Dilson agora há pouco. A geração que é mimimi, eles não aceitam muitas coisas que as gerações anteriores aceitavam. E quem vai dizer se é certo ou errado? Não é? É Não, uma não. geração É uma nova. geração E a nova. gente precisa entender o que essa geração está dizendo, qual é esse novo Qual é o recado? formato. É, É. E aí é um recado, acredito eu, que de mais respeito, mais cuidado com o ser humano. Lógico que tem os extremos, é uma linha muito tênue. É muito difícil, assim, falar para você, ah, isso aqui é mimimi. Você fez essa pergunta, né? Eu acho que é muito no detalhe ali. As empresas têm como ver, por exemplo, pelo plano de saúde, as consultas que o colaborador tem feito para entender se ele está bem ou não. Eu cheguei aí numa psiquiatra, interessante. eu cheguei, Aham, mas assim, não tive assim imagina para o banco um RH ligar para perguntar, não tive, aham. mas eu acho que deveria. Você sabe que às vezes, desde que eu empreendi,
que eu faço uma analogia, uma comparação muito. Às vezes eu acho que assim, dá muito certo. É como você liderar, é como um filho na adolescência. Que não adianta, se você não entende que você é a pessoa que tem a visão, que tem esse, que precisa se desenvolver para arrastar como exemplo os outros que estão ali Para sob ser exemplo, né, para ser também. exemplo também, não adianta. Então, dentro de casa, se você é pai, se você é mãe, você sente isso dentro de casa também. Sente na pele. Não adianta eu falar para minha filha, ó, sei lá, qualquer coisa, se eu não der uma direção, se eu não passar para ela aquilo que eu tô vendo além, só daquele momento. Então, não vai por esse caminho, porque se você for por esse caminho, você vai se prejudicar, você vai. Mas muitas vezes a gente precisa perguntar para eles. Sabe o que a Alice falou para mim um dia? Você não me ouve, você só fala. Ela falou para mim. Eu parei. Ah, Falei, é verdade. é verdade. Falei, me perdoa, filha. É, Ela falou, você não me escuta. Então, por isso que eu falo, as pessoas precisam ser ouvidas, desde aquela é. que está dentro de casa. Porque, por exemplo, assim, ó, você pega um irmão, um filho revoltado. Mas a gente tem por hábito, é do ser humano ir lá e julgar aquele comportamento. E se você perguntar o que está acontecendo, olha, você está com oscilação de humor, você está acordando mal-humorado todo dia, você está assim, você não é assim, não é o seu perfil esse. Você quer compartilhar o que está acontecendo? Você parou para avaliar se você tem alguma coisa que está te incomodando? A minha filha estava com questões com as amigas no colégio. Aham. É, se não fossem talvez as perguntas que você tivesse feito, ou também Eu ouvir, não ia saber. não ia saber Hoje ela nunca. compartilha muito mais comigo porque eu tô muito mais presente na vida Sim, dela. aham. Ela vem compartilhando mais, né? Quando pequenininha entrava no carro já vinha contando, em alguns momentos vinha contando. Mas sabe o que é o negócio da gente no celular e respondendo um cliente, respondendo um não sei o quê? Você escuta metade, É. sabe? Uhum. Então, lógico que a gente tem a missão de dar ali o direcionamento, assim como um líder tem a missão de direcionar, né, na empresa. É. Mas se você perguntar sobre a perspectiva do colaborador, o que que ele está entendendo sobre o trabalho dele? O que que você entende sobre o teu trabalho? Uhum. E um outro ponto muito importante, que o propósito está intimamente ligado a isso, é as pessoas entenderem de fato a importância que o trabalho dela bem feito, bem desempenhado, tem na vida do cliente ou na vida do outro. Uhum. Um exemplo é um personal. Se ele não olhar direito o exercício que você está fazendo, você vai se machucar e você vai ficar Ah, quanto tempo afastado? perfeito. E um idoso. Quantas vezes você não vê idoso na academia fazendo exercício errado sem um acompanhamento? E às Sim. vezes ele não tem condições de pagar um personal. É. O próprio colaborador ali de dentro da academia, ele está ali para isso. E aí? Então, se ele não entender o propósito dele e não tiver ali pelo propósito e for pelo dinheiro, que é o que a gente falou agora há pouco, Uhum. vai estar desconectado. Em algum momento Ele não vê vai dar valor ruim, né? agregado. Ele Aham. não vê valor agregado no trabalho dele, você entende? Se ele não vê esse valor agregado, ninguém mais vai ver. É, concordo. Difícil, enfim, tanta coisa, né, É Andressa? muita Que coisa. papo gostoso, mas só para a gente trazer, a missão aqui, na verdade, foi explorar um pouquinho, de uma forma muito positiva, a tua vivência, a tua experiência com o burnout. Então, se você conseguir traduzir toda essa tua transição, desde quando você descobriu, para até agora, nesse novo projeto, nessa nova entrega, em uma palavra, o burnout te trouxe algo positivo? Se sim, você consegue identificar isso em uma palavra? Para mim, é gratidão, porque a gente aprende na dor, muitas vezes. E eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa bem difícil de lidar, inflexível. Então, como eu te falei, eu chorava quando eu recebia um feedback. Eu não sabia entender quando as pessoas vinham me falar alguma coisa para me ajudar. Eu não recebia bem. Eu estava sempre na defensiva. Quando a minha mãe, meu pai, alguém vinha me falar alguma coisa, também não recebia bem muitas vezes, mas é porque eu não estava bem. E a maturidade, ela traz isso, mas acima da maturidade é a gente se permitir se desenvolver,
autoconhecimento mesmo, a busca para entender as suas dores ali, e tratá-las. Então eu tenho muita gratidão, por mais que tenha sido sofrido, porque eu passei por muitas fases aí nesse um ano. Foi muito difícil, foi desafiador. Acredito que seja um trabalho de formiguinha que eu vou estar fazendo, né? Que eu já iniciei dentro das empresas ali. A empresa vai ter que estar comprada. A minha intenção não é colocar isso de forma forçada com a NR1, fiscalização, porque o meu ponto não é esse. Ele veio antes disso, ele veio antes da reforma da NR1. Meu ponto é cuidar das pessoas da forma com que a gente precisa, porque hoje o empresário ele está com dificuldade de contratar. A gente vê muito isso. E aí circula naquelas áreas as mesmas pessoas ali, os mesmos nomes, né, e tal, e às vezes se tivesse sido cuidado melhor das pessoas, entendido e ajudado, você tinha feito a pessoa fluir e você não Sim, teria uma demissão ou um pedido de demissão e sim. aquele turnover não teria acontecido. Uhum. São custos mesmo envolvidos, então é um propósito lógico de que as pessoas não cheguem no nível que eu cheguei, que isso é muito triste, triste mesmo, porque você não sabe para que lado você vai, você perde sua identidade mesmo, até você se recuperar, cada um tem o seu tempo. E eu acho que é isso, assim, é uma questão social que vai ajudar as empresas também nessa questão de custos e turnover. E como eu te falei, é um custo velado que as empresas não estão parando para ver e eu quero que elas parem para olhar, sabe? Legal. É muito mais fácil. Hoje as empresas estão contratando mais por para treinar também, porque tiveram que demitir pessoas com muitos conhecimentos técnicos e com comportamentos ruins. Muitas pessoas estão sendo demitidas por comportamentos É ruins. verdade. Então, esse foi um ponto também que me ajudou muito nesse processo, sabe? Aham. Teve algum ponto principal dessa tua virada de chave, tipo, saindo do burnout ali, daquela situação toda bem complexa, bem sensível? Teve algo assim em especial que te tirou daquela em você, tipo, até um comportamento. Eu acho que foram muitas coisas. Do que eu escrevi naquele meu manualzinho que eu fiz para mim e depois acabei, né? Acabou virando ali um material para trabalhar dentro das Mas empresas, né? trazendo assim, ó, para uma competência tua mesmo, que você pode falar assim, foi a partir do momento em que eu tive, sei lá, mais postura, mais pulso firme, ali virou a chave. Mais comprometimento comigo. Ó, acho que a resiliência que eu sempre tive no meu trabalho eu passei a usar para minha vida. Uhum. Acho que foi isso. Você Assim, trouxe porque para eu, tua vida pessoal isso, mesmo. porque se você for pensar como eu falei, eu era CLT, eu sempre tinha um direcionamento. Na minha empresa, quem tem que direcionar sou eu. Sim, Se eu não tiver resiliência e não entender que vão ter problemas e como eu vou lidar com esses problemas, quem vai lidar para mim? sim. Você precisa ser muito resiliente e também flexível, porque no passado, se acontecia alguma coisa diferente daquilo que eu esperava, eu surtava. Eu não estava preparada para aquilo, então eu surtava. Hoje acontece alguma coisa, eu penso como que eu posso resolver de outra forma. Bacana. Isso é a flexibilidade que traz. Então a Uhum. minha mente ela ficou mais flexível. Eu tratei isso, né? Na neurociência eu fiz neurofeedback, Hum. eu descobri isso por conta da prova que eu estava fazendo e eu não estava conseguindo me desempenhar. E uma colega de prova que trabalhava numa outra instituição me indicou e eu fiz. Posso dizer uma coisa? Pode. Complementar com o que você está falando desses aspectos que você desenvolveu em você mesma e que eu identifiquei nesse nosso bate-papo, é a tua abertura. Você permitiu. Sim. Eu acho que aqui tem um ponto tão importante que talvez a gente, olhando para nós mesmos, a gente nem sempre consegue perceber. É. Como você está falando, eu fui atrás, eu sentei, eu fui me desenvolver, me abrir, por mais doloroso, porque se conhecer é É doloroso, doloroso. A gente tem um mecanismo de defesa muito grande. muito bem instalado. Admitir que errou, que não foi legal, que daquele jeito não dá mais. E Porque eu, até agora deu, mas daqui pra frente não dá exato, mais. mas você fazer essa construção É uma como construção. pessoa, como indivíduo mesmo, eu acho que é algo
assim, sensacional para se compartilhar, sabe? Para que o outro, para quem está ouvindo, para quem está vendo esse bate-papo, entender que nada adianta se você não se abrir para então entender o que eu preciso mudar aqui, né? Sim. Como a gente falou, o que eu vou precisar romper em mim? E a flexibilidade da mente e, Total. assim, um ponto principal, tá? Eu lembrei agora. Você abre mão do ego. O ego, ele te domina por muitas e muitas vezes. Eu trabalhei no mercado financeiro com alta renda. Você tem um status ali. Aham. Só que se as pessoas pensarem que a gente sempre está, não é que a gente está. Então, pense na liberdade de movimento que você tem ali. Isso vai fazer com que o teu cérebro fique mais flexível, porque é a flexibilidade do cérebro que faz com que você receba as coisas de forma diferente Exato. e trabalhe de forma mais amena, mais Perfeito. calma. Perfeito. Andressa, obrigada. Obrigada a Nossa, se você. deixar. A gente fica, né? Mas quando o papo é bom, quando a gente sabe que a pessoa tem muito para compartilhar, sabe? Tem coisas valiosas aqui, o papo flui, vai embora. Passaria o dia todo aqui conversando, tão bom Igualmente. assim, né? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Não, viu? e assim, ó, aproveita o espaço, faça teu jabá. Como é que as pessoas te acham? O que que elas vão encontrar em você, na tua. Como é que eu posso dizer? Uma mentoria? É É uma consultoria. uma consultoria. Isso, eu trabalho com uma consultoria, né? Onde explicando um pouquinho da Sustentamente agora, a ideia é chegar na empresa, ouvir um pouquinho quais são as dores ali da liderança, né? CEO, C-level, proprietários mesmo, idealmente falando, né? Porque o Tá. proprietário tem que estar aberto a isso. Entender ali, fazer um diagnóstico do que está acontecendo com a perspectiva de fora, Tá. né? Que Uhum. fica muito difícil para quem está dentro ter a mesma perspectiva. É difícil mesmo. Então, eles precisam abrir mão do ego. O dono da empresa tem que ter humildade suficiente para dizer: eu preciso ouvir alguém de fora. E não é que eu sei mais. Não é isso. É que eu tenho perspectivas, pontos de vistas, vivências diferentes, talvez, que eu possa compartilhar. E aí, conversar com colaboradores. Voltando, né, o diagnóstico ali, né, do que está acontecendo na empresa, uma palestra de conscientização com os colaboradores e também aberta a ouvir o que eles têm para falar ali, e eu fico aberta depois, eu dou o meu contato para que eles entrem em contato comigo e me contem. E isso é totalmente sigiloso, eu não vou passar para a empresa, mas eu vou compilar aquelas informações e colocar os pontos dos colaboradores para aquela empresa, de forma que fique uma forma geral para não identificar ali ninguém especificamente. Depois é aplicado um diagnóstico, né, de clima ali, se a empresa quiser, mas eu acho muito importante para a gente ver quais são os pontos de atenção, além do diagnóstico já feito anteriormente. E aí eu coloco o plano de ação, é feito um trabalho ali. Tempo. Depende do tamanho da empresa, quantidade de colaboradores. Então, complexidade, a gente vai. Eu vou fazendo um combinado com a empresa, é feito um trabalho com todos. Legal. Seja com o cabeça da empresa, diretoria, até o colaborador. Tá. Como é que as pessoas te acham? A Sustentamente, ela está nascendo agora, então as redes sociais dela estão sendo montadas ainda. Ainda a gente não tem, mas o meu Instagram é Andressa Estival, eu vou deixar ele aberto lá, vocês vão me adicionando, e depois, assim que tiver o Sustentamente, eu vou divulgar lá, o pessoal vai migrando. Ah, bacana, ótimo. E também pode entrar por aqui, né? Esse conteúdo vai para as redes sociais também da Alma do Negócio. Quem precisar, né, de uma ajudinha, eu passo também o teu contato, Pode, faço entra em essa contato, ponte fico à para. disposição para ajudar, para ouvir, muitas vezes que as pessoas precisam, às vezes, ouvir quem já teve para se Com identificar, né? certeza. Ah, isso tá aí uma coisa que eu super acredito que dá certo, né? Você que tá sempre que tá nessa pegada de se desenvolver, tem uma pessoa que você não pode deixar de acompanhar, Adilson Freire. Entra lá no Instagram dele, Adilson Freire, conteúdos incríveis e assim, até para vocês trocarem figurinhas, Eu vi tá? o podcast dele, eu não, assisti, e vocês maravilhoso. conversando assim, me veio na cabeça que pode dar match aqui, sabe? Tem muito Complementar, né? Muito para bom. complementar esse trabalho. Com certeza. Mais uma vez, obrigada, Andressa. Obrigada a você. Obrigada Prazer pelo estar teu aqui. tempo. Nossa, foi ótimo, foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham gostado muito e bom. aprendido muito, que vocês estejam assim com a cabeça E pode me chamar. Com certeza. E eu te vejo no próximo Alma do Negócio. Tchau, até lá. Tchau, tchau.